Se não existe incômodo, não existe venda. Para vender, você tem que gerar situações desconfortáveis. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Copcast. No Copcast de hoje, a gente vai conversar sobre uma dúvida famosa, uma dúvida que muitas pessoas têm que é a respeito do português, né? Será que devemos escrever copies com português estritamente correto ali, bonitinho? Aliás, já errei a porra do estritamente, né? Tá certo falar estritamente, Gwanda? Você que é um expert em português? Cara, eu acho que se a gente não entrasse nessa discussão, ninguém ia perceber. Agora talvez Agora a galera fudeu, né? Então beleza. Botou a lupa. Pois é, então essa é uma boa dúvida forma que de muita você gente não tem. responder, né, Gwanda? Exato. Você me Aí escolheu, você estragou já. tudo. Já estragou minha estratégia, né? Então, legal. Acho que um ponto importante a gente olhar a respeito disso, que é o que a gente vai conversar agora aqui, né? Especialmente em quais situações, ou se for o caso, né? Se a gente realmente tem que revisar isso toda vez, será que português errado também vende? Né? Então é disso que a gente vai conversar hoje. E comigo tem aqui, então, Rafael Gondarini. Fala, Rafa. Tudo bom, Rafa? Robson Bernardes. Beleza, Rafa? Natália Machado. Oi, Rafa. E Rodrigo Schmidt. E aí, Rafa, e aí, galera? Show de bola. Então é isso, galera. Vamos começar. O que vocês acham? Vamos, Rodrigo, vai. O que você acha? Ele olhou pra minha cara e falou assim, vixe, já que ele é do contra, fala primeiro. Porque a gente vai discutir com certeza. Já... Não, é assim, ó, eu acho que qualquer profissão, né, principalmente uma profissão que você trabalha com a escrita, com a comunicação, mais do que a escrita em si, na minha opinião, sim, você tem que escrever direito. Eu não acho que tem que ser um professor de português e todas aquelas regras de análise sintática, aqueles negócios todo muito louco. Até porque eu prefiro ter um bom copywriter, um bom vendedor, e que eu precisa passar pra alguém revisar o texto dele da parte do português, se essa for a questão, do que o cara manjar de português e não saber vender. Mas é óbvio, né, que não dá pra falar nós vai, nós fui numa copy, né, pessoal? A menos que faça parte de uma estratégia Que o público seja isso. enfim. Mas assim, já tá extrapolando muito. É que é fácil, né, a gente convencer qualquer coisa, qualquer lado dá certo ou tá errado, porque a gente é copywriter. Beleza. Vou deixar minha opinião pro final, que eu Mas ouvi vocês todos. na minha visão, eu acho que é importante você conseguir ter clareza em contar a ideia, só pra você entender. E na minha visão, você escrever errado atrapalha. Se você coloca a vírgula onde não tem, por mais simples que seja, pode dar uma outra interpretação. Então, assim, se a sua função é fazer a pessoa entender e tomar uma ação, quanto mais claro, quanto melhor você conseguir fazer isso, cara, mais chance de ter o resultado. Então, pra mim, é importante, sim, mas aquele negócio, não precisa ser um professor de português. Então, se for o caso, sei lá, você vai fazer uma copy pra médico, que tem um nível... Ou advogado, pior vamos pegar o exemplo de advogado. Cara, se você escrever alguma coisa errado ali, o cara já vai... Você já diminui a sua autoridade pelo que o cara leu. O cara sai do texto. Ele sai. Então, aí você passa por um cara que faz revisão de português lá do Enem, sei lá, qualquer coisa assim, beleza, faz sentido. O copywriter não tem que saber nesse nível. Mas na minha visão é importante saber sim. Eu vejo que você não só não precisa ser um professor de português, como você tem que sempre tomar cuidado de usar palavras mais simples possíveis, assim, né? Concordo. Mesmo, às vezes, a pessoa que tá começando a escrever copy, ela tem uma tendência a fazer o texto sério demais, assim, né? Palavras que a gente não tá acostumado a usar no dia a dia. Então, assim, eu vejo que também não precisa ir por esse lado. Mas, assim, eu não gosto, assim, por exemplo, quando eu vou revisar uma copy... E eu tenho um caso muito específico na cabeça, assim, né? E toda vez que chegava a copy dessa pessoa, tipo assim, tinham erros grosseiros de português. E o problema pra mim, assim, é que muitas vezes passa uma impressão de desleixo, entendeu? A pessoa começa a não colocar ponto final, começa a não colocar vírgula, até que chega um momento que você tá com dificuldade de ler a copy em si por causa de tanto probleminha aqui, probleminha ali, reparando entendeu? nos erros também, né? E, então, Quem assim, tá lendo? como revisor, isso atrapalha. Eu acho que atrapalha. E claro que tem essa questão, né? Assim, se fosse uma copy que você fala assim, mano, isso é genial, só tá faltando português, beleza. Mas, assim, pelo menos assim, os casos que eu já vi não eram o caso, entendeu? Tipo, era um português ruim e a copy também tinha vários problemas. Então, acabava somando pra impressão ruim os erros do português, assim, entendeu? E assim, se a gente tá revisando e já fica complicado, você imagina quem tá tentando ler ou tentando entender o que é o produto para comprar e não consegue, porque tem muito erro de português, enfim. Mesmo caso que o seu, Gwanda, eu também, recentemente, revisei uma copy e eu parei no meio. Sei lá, acho que tinha mais
3, 4 páginas pra ler ainda, eu não consegui, porque não dava. Aí eu fiz um retorno lá, mandei um retorno pra pessoa. Por incrível que pareça, ela mudou algumas coisas que eu passei. Ela fez 10 vendas a mais, né? Depois a gente até conversou. Ah, tava no ar essa cópia. Ia pro ar, na verdade. Ela ia pro Como é ar. que ela fez 10 vendas a mais? Ah, não, desculpa. É isso mesmo. Ela tava no ar e aí ela vendeu 10 vezes... Deu 10 vendas a mais, não vezes a mais, sim. tá? E aí ele agradeceu, foi uma mudança só na lead. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, eu nem terminei de ler. Eu nem sei o que tava depois, porque até a parte que eu tava lendo era o principal. Né? Então, assim, eu acredito que pra baixo também tinha mais erros de português, mesmo assim vende. Então quer dizer que 100% o português correto vai deixar de vender por causa disso? Não. Só que com certeza um português melhor ou correto, tá, vai ajudar muito mais. E hoje em dia também, né, tem coisas que assim, a gente pega erros de gramática e não de contexto de frase. Tá? Então, por exemplo, falta tio, falta cedilha, enfim. Esse tipo de erro é básico. Qualquer Word ou... Passa um corretor ortográfico, já melhora já bem. resolve. Agora, quando é erro de frase, concordância, é um pouquinho mais complicado. Então, assim, precisa de mais leitura, a pessoa também precisa melhorar um pouco nisso. Pra poder vender mais. É provado. Um português melhor vende mais. Pra mim, ficou provado. Ah, ok, tá bom. Que ele fez o teste. No Instituto do Robson. Ficou... Até preciso mostrar pra vocês depois. Acabei nem mostrando. É que eu acho que também tem uma diferença, assim. Quando a gente fala português correto, pelo menos o que eu tô entendendo disso, é você passar a comunicação de uma forma que a pessoa entenda sem erro grotesco, né? Não é firula, não é escrever um artigo científico, aqueles livros ou textos que você não consegue entender nem o que tá escrito, tipo advogado. Não é isso. Quanto mais simples, melhor. Tom de conversa, usa a palavra do dia a dia e escreve certo. Eu acho que esse é o ponto. A gente tem que definir o que é português errado. Porque assim, erro gramatical de cedilha, de tio, de, sei lá, de vírgula e tal, muitas vezes incomoda sim. Concordo Bastante, 100% com vocês. Eu acho que a Isis Moreira falou na apresentação dela lá no SB Copy Live que tem um e-mail dela, não foi que ela falou? Que ela escreveu errado. Isso eu escrevi errado, mas eu falo pra ninguém consertar isso que tá errado, não sei se era uma palavra, porque vende muito, é o e-mail que mais vende. Então nem isso eu quero mudar. Ela tem consciência, ela nem muda porque Acho dá o preciosismo nesse caso, tá? Acho preciosismo. Mas assim, o ponto é, a comunicação tem que acontecer. Sim. Você entendeu? Pra mim, esse é o ponto. Se a comunicação não está acontecendo, pode ser por vários motivos. Um deles é português errado. Por quê? Erro de concordância, erro de, sei lá, fazer a pessoa interpretar o seu texto de uma maneira completamente fora daquilo que você queria dizer. Ferrou. Isso pra mim ferrou, não tem jeito, exatamente. Agora, dependendo a questão gramática, inclusive, né, de gramatical, dependendo do tipo de cliente, é melhor você escrever gramaticalmente errado. Vou explicar. Se você vai vender um produto de, sei lá, de videogame para adolescente, e o cara vai escrever um texto sério, que tipo, por exemplo, ao invés de... sei lá, se você, por exemplo, usa gírias, gíria não é gramaticalmente errado, digamos assim, né? Em vez de você usa VC. Por Escreve exemplo. VC ao invés de abreviações. você, exato. Ou então, entendeu? Eu acho que se você pega, por exemplo, a linguagem dos gamers e usa, eles abreviam coisa pra caramba, pra escrever mais rápido, sacou? Então, chega ao ponto de quem nunca escreveu numa redação VC ao invés de você, sacou? Eu já errei esse tipo de coisa, especialmente, eu lembro que quando eu tava no colegial, era a época de MSN, de Messenger, de ICQ. ICQ, Você era do exatamente. ICQ, vai. Eu era do ICQ, eu não lembro do meu Bate-papo número. alto. Mas você sabe que meu número começava com 97? Não sabia, não. É verdade, pois é. Eu não lembro o resto agora, mas eu lembro que começava com 97. Mas eu... É isso aí. Toda a mensagem. Enfim, o ponto é, a comunicação tem que acontecer. Eu acho que esse é o ponto pra mim, entendeu? Porque, Sim. de novo, eu tava te dando aquele exemplo lá no almoço agora, né? Se você pega um cara que vende queijo coalho na praia e ele fala tudo absolutamente errado, ele ainda assim vende. E às vezes, o falar errado faz parte da personalidade daquele cara, deixa ele mais engraçado, mais divertido e ele vende mais. Entende? Então, Sim.
o fato dele falar errado não necessariamente vai tirar vendas. Esse é meu ponto principal. Entende? A comunicação aconteceu. Esse é o ponto. Ele queria ser engraçado, ele queria ser divertido, ele queria ser percebido como uma pessoa simples, talvez nem sabe disso. Mas sacou? eu concordo 100%. Só que quando a gente fala da parte de copy, o que me deixa falando nesse ponto, que tipo, eu tomaria mais cuidado ainda, é porque, por exemplo, o cara tem vários elementos lá, é uma conversa, tem permissões e tem outros elementos que ajudam. O cara tem uma carta de vendas, que é ele e o computador lendo. Cara, é o que ele conseguiu entender do que ele leu. E aí o nível de jeito. escolaridade média do brasileiro, digamos assim, né? Entra nesse jogo também. Se você quer escrever um texto e escreve ele muito rebuscado, fudeu. Ninguém consegue entender. Até porque é chato, né, cara? Exato. Aliás, é um dos grandes erros. A gente vê copies, sei lá quantas copies por semana a gente vê, né? De alunos nossos. Um dos grandes erros dos alunos é o cara gostar tanto de escrever que ele quer escrever como se fosse uma redação do Enem. Uma poesia. Sim. Uma poesia. O cara quer escrever com tanto rebuscamento que muita gente nem entende. Às vezes nem ele tá escrevendo direito e ele nem sabe. Não, e usa umas palavras que você nunca falaria na vida, Mas, né? cara, Tipo, a redação do Enem é específica. isso. É tipo, se você pega um adolescente de 18 anos, de 17 anos fazendo a redação do Enem, ele escreve de um jeito que ele nunca vai falar na vida dele. Sim. Beleza, é o objetivo daquele texto. Faz parte do jogo, né? Faz parte daquele jogo, É que tem sacou? muita gente que não consegue diferenciar isso, né? Exato, mas é porque eu acho que a gente é treinado na escola a Isso. escrever com um estilo de redação. Acadêmico mesmo, né? Como é que chama? Dissertação. Sabe? Isso. Aquela dissertação da escola. A gente é treinado assim, sabe? Agora- Ou então acadêmico mesmo, tipo paper da faculdade É algo lá. mais o frio, mais distante, artigo, né? Artigo científico pra quem teve que fazer TCC. Isso. Meu, tinha que colocar a regra do ponto, do não sei o que, do doisinho ali, aquela coisa. Fala, galera. Você sabe que tanto eu acho que a gente fica acostumado com isso, que tinha até um cara no Instagram aí, agora ele deu uma sumida, né? Aham. Mas ele usava como um hack de engajamento Escrever errado. cometer erros de português De propósito. na legenda ou nos stories. Pra fazer o cara te responder e falar, tá nos errado. stories, ele inclusive assim, ele fazia um stories com português errado. Daí, tipo, alguns stories depois ele falou assim, galera, se preparem pra todos os prints que eu vou mandar de pessoas me corrigindo. E daí, tipo, começava a chover gente corrigindo. Sei lá, hoje é com J, e ele escreveu com G, tá ligado? Sim. E assim, por quê? Porque pro Instagram é bom, conta como engajamento, Claro. entendeu? As pessoas estão respondendo. Não importa se é bom ou se é ruim. Exato. Não, mas enfim. Marcar uma pessoa famosa faltando uma letra, sabe, no Instagram, igual Rafael Bertoni, o seu é com H e eu coloco sem H. Certo. E aí, marca você lá e vem aquela enxada. Rafael Bertoni é com H. Cara, eu tava falando com a Dani Noce esses dias atrás aí, no começo do ano novo aí, né? Antes do... No ano passado, ali, no finalzinho do ano passado, e ela falou, cara, os vídeos que mais dá comentário são os vídeos que eu erro. Se eu erro, e às vezes ela erra a receita, às vezes ela erra o nome do ingrediente. É porque é o que torna ela mais humana, né? Exato, A pessoa sabe? se identifica mais com isso. Então, a galera eu gosta acho de que encher o saco usando... também, né? mas eu acho que assim, ó... a gente tem a os barreira da erros de internet pra se defender, né? Os erros de português, a galera corrige com aquele ar de, tipo, cara, você não sabe escrever. Exato. Tipo, assim, você erra ruim, eu Não, tô é te porque tem um ensinando. erro que é tipo de verdade, que é honesto, sacou? Que acontece. Que às vezes aconteceu e eu acho que... Assim, não vou nem questionar se é certo ou não é você errar de propósito pra ter engajamento. Mas eu acho que se você for fazer isso, faça isso de uma maneira que as pessoas não vão ficar putas com você ou não vão ficar mostrando que você é um idiota e eles são inteligentes, sacou? Não Tipo, toda semana, né, fazer isso, né? Exato, por exemplo... Não faz isso, né? Sei lá, você pega lá o leite moça e fala que é o outro leite. Entendeu? Esse aqui é o sei lá, enfim. Tô inventando. O ponto é um erro inocente, sacou? É uma besteira mesmo. Ela errou aqui. Ele fez isso errado, sabe? Ou, aí que acontece, né? Tanto que eu tava vendo o Paulo falar disso também, né? E ele comentou que quando eles fizeram os vídeos, os primeiros vídeos lá de culinária, a grande sacada era ela fazer cagada na cozinha. Cagada. Fazia lá o bolo de chocolate, derrubava tudo. Ele filmava tudo. Sabe? Tipo, puta, aí caiu o negócio. Aí ela achava engraçado. Sei lá. Tipo, derrubou foi quebrar o ovo, caiu a casca junto. Mostrava tudo, entendeu? E aí ficou engraçado o negócio, ficou divertido, né? Dependendo do tamanho da pessoa, em termos de popularidade, uma gafe dessa vira, trending topics do Twitter. Vira meme forever, é isso aí. Sempre. Agora, teve duas coisas que eu queria falar. A primeira é que quando você manda um e-mail, manda errata.
Ah, sim. Cara, e é porque errou mesmo, alguma coisa assim. A galera abre pra caramba. No fundo, a galera quer, sei lá, velho, acho que a pessoa gosta de Não, a gente- achar Inclusive, que ela tem tá gente que certa, usa você isso de tá errada. estratégia, né? Claro. Manda É, errado, mas né? assim- Tem gente que faz, mas a gente não faz, pra mim não. não- A gente, quando a gente manda errado, tem... É porque errou porque feio, errou. porque se é pequeno também não manda errado. É, exatamente. Tipo, é uma Passa data de batido. abertura do negócio. Puta, tem que consertar. mandar. Né? Agora, eu lembrei de uma pessoa muito, muito legal, todos que gostam dele, que é o Hugo, tá na Luz da Serra. O Hugo, ele corrigia a redação, pessoal. Ah, E aí, sim. o Hugo, não sei se tá ouvindo verdade. aí, Na depois manda faculdade uma de mensagem letras, pra né? gente. Exatamente, letras e tal. E quando tanto que ele concorreu 2 anos seguidos já, melhor copywriter do ano, Do na, ano, na, exatamente. no SBCop, do SBCop Live. E eu lembro que no começo, você vai lembrar das reuniões de peer. Lembro, Cara, as ele falava do detalhe da vírgula, porque desse jeito... E aí, o trabalho que a gente fez com ele ali no Foi acompanhamento foi, Hugo, legal, cara, animal, mas pra vender, e foi trabalhando tanto que hoje eram uns caras que tem já Mas é que tá. enorme com o Bruninho. O Hugo é um cara que manja muito. Então, mas ele conseguiu entender, isso que eu acho que foi uma das coisas mais legais dele, né, principalmente muito rápido, que escrever rebuscado como ele fazia, porque ele sabia a palavra que... Gente, a gente não sei nem falar a palavra, aquelas palavras Sim, meio estranhas. Que ele entendeu que aquilo não ajudava. Então, mesmo ele sabendo tudo isso e tendo tudo essa questão, ele não usa dessa forma, embora ele tenha uma escrita impecável. É, porque eu acho que o ponto importante é o seguinte: é comunicação, não é Isso aí. texto. É essa que é a questão, sabe? Dane-se se você vai escrever um texto ou se você vai falar a sua copy. Esse eu acho que é o mais importante de todos. Não interessa, cara, sabe? Tipo, existem muitos copywriters, especialmente agora com tecnologia nova, que não tem teclado, mano. O cara não escreve, ele fala copy. Hoje, as tecnologias de reconhecimento de voz são tão poderosas que você consegue falar a copy inteira, se você quiser, né? Então... Enfim, por que eu tô falando isso, né? Porque ele começou a perceber, ele sabe se comunicar. Essa que é a diferença, entendeu? Saber se comunicar é uma coisa, saber escrever pra escola é outra coisa, né? Então, eu, por exemplo, sempre me comuniquei bem, mas eu não era tão bom de português. Errava as coisas, aliás, até hoje erro. Aliás, uma das coisas que o Érico mais fala é que ele erra português o tempo todo. E olha que louco, né? No caso do Érico, meio que virou... uma marca registrada dele falar umas coisas estranhas. Tipo, que só ele fala, saca? Tipo, tem umas formas, sei lá, umas expressões que ele traduz do inglês, umas coisas meio nada a ver, que não faz sentido, não é gramaticalmente correto, mas diz quem ele é. É isso que é o meu ponto, entende? Então, se é autêntico aquela comunicação, as pessoas percebem. E ainda e se alguém vier te corrigir por aquilo, o outro cara vai falar, não, mano, o cara fala assim, deixa ele, velho. Tá tudo certo, entendeu? Ninguém vai te encher o saco. Então, acho que é por aí a questão, sabe? Agora, vou tentar ir pro outro lado também, né? É o que a gente falou. Às vezes a gente pega textos que o cara... dói. Porra, não dá pra entender o que o cara escreveu, Machuca. mano. O cara, sabe, não pula uma linha. O cara não pula uma linha, sabe? Não tem uma vírgula. Não põe uma vírgula. Ou então, quer ver uma? Vamos lá, algumas regras, então, vamos pensar em algumas regras de copies aqui, que estão atreladas a português, que fazem sentido. Primeira regra, toda vírgula que você puder trocar por um ponto, troque. Sabe? Sim. Frases É curtas... melhor você diminuir a frase e ter mais momentos assim do que deixar uma tripona lá com 15 vírgulas. Com certeza. muito comum a gente pegar textos que tem 4 ou 5 linhas de um parágrafo que é uma frase só. Sacou? O cara vai lá, vírgula, que é o escrever simples que o Wanda comentou. Exato. Então, como que a gente faz pra escrever simples? Essa é uma regra. Toda vírgula... E, cara, exagere nos pontos. Você pode colocar assim, agora, ponto. É uma frase, sacou? Puxa, pula pra próxima. Eu prefiro que você exagere nos pontos do que você exagere nas vírgulas. Tem uma Com coisa que eu certeza. gosto do Russell Brunson, que ele fala, que ele chama de speed copy, né? Então ele fala justamente isso, você transforma numa linha, por exemplo, sei lá, você tem um parágrafo muito grande, você pega a essência daquele parágrafo, transforma só numa linha e bota 3 pontinhos. Porque o 3 pontinhos dá vontade da pessoa ler a de baixo. Continuar. Então é isso. Aí ele falou que quando ele testou isso... Nossa, deu assim uma conversão gigante pra ele de um texto, só dele cortando 3 pontinhos, cortando. Mas olha que louco. Se você colocar reticências no final de todas as frases, como a gente já viu fazer, já fiz muito também, português vai olhar e falar, tá errado. E olha, converteu pra caramba. Você entendeu? Esse é um ponto. Por exemplo... Quantos você usa
Quando você fala você, tô brincando. Uma agora, vez tá? a gente fez Mas uma. É bem não, isso mas mesmo. uma vez a gente fez uma Usar copy foi do você várias Guedes. vezes. Você lembra do Guedes? Lembro. Eu fiz a copy e tinha você pra caramba na frase. Tinha muito mesmo. Muito. Mas foi de propósito. É Sacou? porque ele tava falando com alguém na câmera pra ensinar a fazer a receita e tal. Isso. Então, E era um você texto, pode não, era um pegar... texto de vendas, né? Era mais. Não, mas começava na cozinha na dele, cozinha, né? é verdade. Enfim. A gente foi lá gravar na cozinha Então a dele. gente E meio assim, vê que não tem a regra é que não tem regra. Exato. Não, mas a encheram o regra- nosso saco, Depende cara. Não, do encheram o nosso contexto, saco. né? Tipo, passou, porra, sei lá, 2 semanas em revisão esse texto, sabe? Então, assim, a gente teve que mudar muita coisa. Mas essa é uma coisa. Outra coisa, títulos. O pessoal geralmente escreve, vamos lá, vamos dizer que você vai colocar o título na sua página. Muita gente escreve título com aspas e reticências no final. Então o cara fala assim, você deveria ver isso para ficar rico. Coloca aspas e reticências. Por quê? Porque converte mais. Sim. Ponto, sacou? E porque parece, aspas significam o quê? Alguém tá dizendo isso, certo? Se você olhar gramaticalmente, isso tá errado. Frase de alguém. Você não vai colocar uma frase de alguém com aspas no começo. Sei lá, de novo, não sou professor de português, tá? Se você tá aí querendo criticar os meus erros de português aqui, se fudeu, porque não tem comentário no podcast. Que sacanagem. É nóis, é nóis. Né? Pronto. Então manda um Não, e-mail existe essa pra flexibilidade, não importa, @sbcop. Tô Que a gente vai cobrar uma taxa de reclamação ainda. Mas você tava falando, eu lembrei de um cliente que a gente trabalhou no ano passado, que lida muito com língua portuguesa, né? E eles fizeram várias revisões na nossa copy, tipo, tentando formalizar ela muito, assim, né? Sim. E a gente ainda... E muita coisa a gente teve que ficar negociando, assim, né? Então era aquela história de... Putz, deixa essa frase mais formal pra gente conseguir segurar essa aqui mais Porque informal. essa é mais importante. Porque essa é mais importante. Foi tipo uma... Não, e foram semanas semana, nossa. de revisão. Passou por, tipo, 20 Semanas ou pessoas. Semana. Palavras que eles não queriam usar. Gente, não tô... Tô criticando, sim. Não, eu ia falar que não tô criticando. Eu tô criticando. Não, porque o ponto é o seguinte, de novo, em linguagem escrita, existem diversos formatos. Sacou? Você não vai falar da mesma maneira que você escreveria um e-mail pro seu chefe no seu WhatsApp, e o contrário também é verdade. Entende? Então, numa copy... Não deveria, né? Você não deveria, pelo menos, né? Mas numa copy, o objetivo é vender. Então, assim, o objetivo é comunicar de maneira extremamente clara. O que eu acho que atrapalha é quando o texto tá entre a pessoa entender ou não. Por exemplo, quando você escreve uma coisa que não... cheio de vírgula, cheio de erro, ou sei lá, sacou? Tipo, o texto vai chamar tanta atenção, pra mim o texto tem que ser a vitrine. E às vezes Imagina- você pode estar escrevendo tão perfeito também, não é só erro, que a pessoa não entende também. Exato. Olha que louco, é pros dois lados, Se entendeu? for muito Fácil. rebuscado, Ou não você vai é funcionar. prolixo e ninguém entende, ou você E faz de um jeito que ninguém entende tinha também. palavras que eles falam assim, a gente quer que troque essa palavra porque tem medo que isso gere incômodo nas pessoas. Assim, não, Pois é é. exatamente por isso Você não que tá ela tá entendendo, lendo. exatamente. Que, cara, aliás, é uma boa hora pra reforçar isso, né? Então, copy que não gera incômodo não vende, né? Ninguém age se não tá incomodado. A pessoa quer emagrecer quando ela olha no espelho e fala, puta, tô gordo. Tá zoado. Tá foda. Ou então o cara vai lá e fala, tô com fome, tô incomodado, vou comer. Sacou? Então, passa o carro do vizinho e ele fala, nossa, velho, olha, o carro dele é muito mais foda que o meu, eu queria comprar um carro igual. Se não existe incômodo, não existe venda. Esse é um ponto muito claro, assim. E aí, esse, inclusive, é a maior dificuldade das pessoas que querem aprender a vender. Por que as pessoas não gostam de vender? Porque elas Tem não que gostam de incomodar. incomodar os Tem outros. que incomodar. E lidar com o incômodo que volta. Porque O desconforto, né? Que é a puta do que é o que a gente incômodo. fala o tempo todo, né? De você ser confortável com o desconforto. Isso aí. Né? Você vai... Pra vender, você tem que gerar situações desconfortáveis. Impossível vender... Porque senão... Qual que é o oposto de desconfortável? Confortável. Se você tá confortável, você vai se mexer pra quê? Você tá no sofá, confortável. Você vai se mexer? Não, velho. Você se mexe quando você tá desconfortável. Quando dói, quando incomoda. Ou quando você quer tanto uma coisa que você fala, agora chega, eu vou querer aquele negócio. E quanto mais você gostar de ficar desconfortável, melhor vendedor você é. Então, Exatamente. porque faz parte do jogo ali, né? Então, a gente fala bastante isso no comercial. E se colocar em situações de desconforto com frequência e você se acostumar com isso, cara, é tipo superpoder. Na E nossa é muito sociedade legal. é superpoder. Não, e é muito legal. Esses dias eu fui comprar um colchão.
Fui no shopping comprar colchão. Na verdade, eu ia comprar uns móveis pro escritório lá, né? E aí, beleza. Fui olhar os móveis pro escritório, não sei o quê. Mas a gente falou, eu conversei com a Sol e a gente falou, vamos trocar o colchão do quarto também, porque tá meio ruim, já tá velho e tal. Beleza, tá bom. Entrei na loja de colchão, a gente combinou antes de entrar na loja que a gente não ia comprar naquele dia. A gente falou assim, olha, a gente vai entrar... Eu sabia que a loja era boa, sacou? Eu sabia que os vendedores eram fodas. Aí eu falei, vamos combinar? Eu não vou comprar colchão hoje, tá bom? Tá bom, beleza. Entramos na loja, o cara veio falar comigo. Depois eu descobri que o cara que veio falar comigo era o melhor vendedor da loja. Então, foi do caralho, né? Foi muito legal. Aliás, peguei o telefone dele depois pra gente ver se a gente contrata ele. Cara, ele é muito foda. Eu fiz isso numa loja de imóveis uma vez também. Eu falei, filha da mãe, velho, você não queria trabalhar em outro lugar, não? Tipo, você vai nessa. É que eu percebi o gerente me olhando, tá ligado? Tipo, esse cara vai roubar meu melhor vendedor. Enfim. Aí eu entrei na loja de colchão, beleza, conversamos. Ah, deita nesse. Ah, deita nesse. Ah, deita nesse. Aí ele, lógico, colocou a gente pra deitar nos colchões mais caros. Detalhe, não tem preço. Você não vê preço numa loja de colchão. Não, e não dá pra fazer ideia de o que é Você diferente. não faz ideia. Menor ideia. E aí, o que acontece? Ele fala, esse é o melhor. Já te tendenciou. Aí você deita, você fala, porra, esse é bom. Aí ele fala assim, esse é mais ou menos. Você já deita falando mais ou menos, tá ligado? E você fala assim, esse aqui é o mais simples que a gente tem. Puta, você já nem quer deitar. Parece um prego, né? Você nem quer deitar, né? Começa daí. Aí, puta, conversa vem, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, mas e aí, velho? Você não falou o preço ainda. O cara, ele passou... Olha, eu ia ficar 5 minutos, eu fiquei uns 20 minutos deitando em vários colchões. Não, e ele me mostrando mostrando o outro. Acho que foi, eu não tinha percebido, né? Aí a hora que eu perguntei, então quanto custa? Não, vamos lá que eu vou fazer um orçamento pra você. Pronto, eu só tava esperando você pedir. Aí beleza, aí a gente sentou na mesa, ele sentou e fez os preços lá, levantou, foi lá, falou com o gerente, deve ter chegado um gerente e falou, viu, tô aqui só fazendo uma horinha, vamos conversar um pouquinho. E aí, quanto foi o jogo bem? ontem mesmo? Foi, beleza, tá bom, então tá bom, já volto. Ó, cara, falei com o meu gerente e o melhor preço que eu consigo pra você é pra você comprar hoje, tá bom? Eu falei, tá bom. E aí eu falei, cara, mas a gente não vai comprar hoje, mas beleza. Tipo, assim, isso eu achei do caralho. Depois eu vou falar de um livro também, não deixa eu esquecer. Não precisa ser nesse episódio, pode ser no próximo. A gente deixa um gancho pro próximo aí, ó. E aí, o cara falou, beleza, mostrou. Ele falou, cara, se você comprar hoje, custa R$4.000 esse colchão, eu vou fazer por 3. Porra, R$1.000, velho. O melhor colchão? O melhor colchão. Ixi, paguei mais caro aquele que eu fui ver, então. Aí, chama Supreme, sei lá o quê, que tá em todos os hotéis e é foda pra caralho, enfim. E aí ele falou assim, só que é o seguinte, se você sair da loja, eu não posso mais fazer esse preço. Ai, Tem sacanagem. uma linha ali. Da loja, Pisou pra fora do mármore. Tem o mármore, né? A soleira, né? Tem aquela soleira. O que Pisou eu pra acho fora. foda nesse tipo de venda? O cara Ele não ficou pode, mudo, ele ele não ficou pode rir. Ele não pode rir. É sério, sacou? Então, eu do meu lado aqui falei, negão, você quer brincar comigo? Eu vou brincar também, né? Enfim, e gerou uma situação de desconforto. Porque eu fiquei incomodado. Eu falei, mano do céu, velho. Caraca, é R$1.000. Eu falei, deixa eu olhar aqui na internet. Ele falou, não precisa olhar não. Se você olhar na internet, saindo daqui e comprou esse daí, a gente paga qualquer diferença que você encontrar em qualquer lugar. Nos próximos 3 meses. Nossa. Daqui a 3 meses, se você achar um colchão mais barato que o nosso, eu te dou a diferença. Aí eu falei, puta Oferta que irresistível. pariu. Sacou? Oferta irresistível. Essa é uma oferta Aí a Sol olhou pra mim e falou assim, a gente tudo. combinou que não ia comprar hoje. Sacou? Porque eu já tava balançado, Daí veio mano. um travesseiro de bônus. Meu, eu quero saber se você comprou. Eu ganhei Tipo 2. isso, é tipo isso. Você comprou ou não comprou? Não, não Rafa? comprei. Eu não comprei. Mas eu saí de A lá... palavra com a mulher não, é mais forte. Aí né? o que aconteceu? O cara virou e falou assim... Ele falou, cara, entendi que você não vai comprar. Tipo, vai sair mesmo? Vai Mas... sair. Não, ele falou assim, ó... Entendi que você não vai comprar. Mas... Se você fosse comprar hoje... Se você pudesse comprar hoje, né? O que faltaria? Qual é a coisa que se você fala assim, mano... Se fosse Esse cara tanto... é bom, hein, velho? Bom pra caralho. Eu quero Ele falou assim, ó... Se É fosse tanto... Não tinha como você ir embora sem comprar. E filho da puta, se qualquer coisa que eu falar ele conseguir fazer, eu me fudi. Tá ligado? Tem que levar. Aí eu falei assim, brother, tem uma coisa que você não consegue resolver. Qual é o problema? A Sol. Não é isso. Não era nem isso. Era assim, eu tenho... Aí eu fiz o meu lado, né? Porque eu queria escapar também, né? Aí eu falei, eu tenho R$15.000 pra fazer o escritório inteiro, mais o quarto que a gente inventou agora. Se eu gastar 3, ou 2, ou 5, eu não sei quanto eu tenho pra comprar os outros móveis. Eu não sei se dá. Eu preciso cotar os outros móveis antes.
Aí ele falou, filho da puta, tá ligado? Olha, mano, o cara achou o buraquinho, Achou tá ligado? a saída. E aí, beleza. Enfim, aí eu levantou e tal, mas olha, o cara não desistiu, mano. Aí no final ele falou, mano, mas você trabalha com o quê? Ah, com curso online. Quanto custa o seu curso? Oh. Ah, 6 pau. Porra, você vendeu um curso, você vem comprando um colchão, mano. Nossa, ele é bom. Cara, é ele bom, mano, tô falando pra você. Sabe quantos colchões ele vendeu em dezembro? 52. Cara. Só ele. Ele ainda descobriu Nossa, meio que tua renda. Ele Só falou falta assim- perguntar quantas vendas você faz por mês. Ele me Já acabou. perguntou quanto... Eu perguntei pra ele quanto que custava o aluguel da loja, porque eu fiquei curioso, né? Aí ele falou, cara, você é empresário? Sou. Pô, então essa daqui também tem aquela. Ele começou a falar da loja, sacou? Falou, ó, no começo de dezembro a gente fez 1.700.000 de venda. No mês de dezembro inteiro. De Ele colchão. sabe que isso é o tipo da coisa que... Eu sou interessado, né? Só que ele falou, mas eu fui o primeiro vendedor. Vendi 52 colchões. Sacou? Eu falei, caralho, mano. 52 colchões é 2, quase 3 por dia, né? É quase 3 colchão de 3 mil reais por dia. Lógico que tem o de 1.000 e tem o de 5 mil. né? Claro. E tem o Ok. de 25 mil, tá? Inclusive tinha um lá de 25 mil que eu olhei. Aliás, era um que mexe a cama e tal, não sei o que. Eu falei, fiquei curioso, sabe? Falei, cara, e aquele ali? Ele falou, cara, aquele colchão é mole e é pra senhor idoso que não consegue sair da cama e tal. Tipo, não é pra você, mas custa 30 pau cada um. Eu falei, ah, não, beleza. Tipo, o cara sabia que não adiantava ficar me empurrando de 30 pau. Sacou? Não ia funcionar. Entendeu o público, né? Ele entendeu exatamente o que público. eu queria e ele me ofereceu o que eu queria num preço realmente bom. Tipo, eu não achei nenhum outro preço mais barato. Agora a dúvida é, será que se eu chegar lá com esse papel e falar faz esse preço, ele Esse é faz? o ponto. Então, Eu não sei se ele ô faz. Rafa, faz sacou? isso e traz a Mas resposta. Mas se pra eu gente falar outro de novo, eu vou ter que episódio. comprar, né, velho? Enfim, muito É legal, a né? verba de teste. Aí você faz, põe A o colchão verba de Verba de teste. Vou botar na casa de alguém. na capa, um colchão gigantesco, é um queen, velho. Vou botar onde aquele negócio? É, né? grande. Vou botar em cima do outro colchão. Aí vou colocar uma cama de 1,5 m. Então, Só dou uma escada pra subir. Foi bem Dá legal. pezinho pra sol e... Bem legal, bem legal. Acho que foi bem bacana o episódio de hoje, né, Rafa? E assim, o que a gente pode tirar? O que a gente pode tirar do episódio de hoje? Pra mim é o seguinte, comunicação é mais importante do que português. Sim. Agora, se o português estiver no caminho de você entender ou não, cara, você tem que olhar pra português. E eu acho que assim, no final das contas, cara, quanto mais copy você lê, mais você aprende, mais você deixa de errar, mais você saca essas coisas que funcionam tão bem, como reticências que a gente comentou, como aspas no título que a gente comentou. Cara, negrito, itálico, esse tipo de coisa que muita gente usa como destaque. O cara destaca o texto inteiro, não Não tem mais funciona. destaque, Aí né? são dicas de design, né? Então, design funciona quando tem um elemento de destaque. Tudo isso, pra mim, resume que você tem que ter uma comunicação assertiva. Se a comunicação que você quer tá chegando nas pessoas e o texto é a vitrine, o texto é só a maneira que você tá tendo de mostrar aquilo que você quer mostrar, funciona. Se a vitrine estiver suja, velho, se o cara não estiver conseguindo enxergar o produto do outro lado porque ele não entendeu o seu texto, não vai funcionar. Tem só uma dica, assim, às vezes as pessoas podem estar perguntando, como é que eu vou saber se eu escrevo bem ou se eu não escrevo? Às vezes a pessoa não sabe, né? Pede Então, uma revisão. às vezes uma dica é Lê você em ler em voz voz alta. alta. É isso. Lê em voz alta. É você ler em voz alta e, Aliás, essa é ótima. se possível, você pedir pra outra pessoa ler em voz alta. Porque às vezes, mesmo assim, você às vezes tá viciado em alguma coisa, você pula, você escreveu aquele texto. É bom, é excelente. Mas se você ler e pedir pra outra pessoa e ver que aquela pessoa compreendeu, aí vai validar. E às vezes até acha errinhos que você não viu porque tava viciado, que você ficava escrevendo, entendeu? Especialmente se alguém Acho vai que isso é ler uma aquele forma boa. texto. Se ele é um texto pra vídeo, porra, é sua obrigação como copywriter ler esse negócio em voz alta. Isso. Por que isso? Porque o texto em vídeo e o texto para leitura são completamente diferentes. O vídeo é o que você vai falar. Às vezes, aquele negócio lá de frases com um monte de vírgula, põe num vídeo pra você ver. Aham. Vai lá, você acaba o fôlego, você não terminou de ler a frase. Exatamente. Não dá tempo de Aí você respirar. já sabe que tem que quebrar, que tem que fazer, você já corrige na hora. Exato. Então é isso, se você tá ouvindo até aqui, ou tá vendo a gente até aqui, eu entendo que você gostou do que você escutou, né? Então já que você gostou, clique em seguir aí pra acompanhar. Toda terça-feira sai Copcast novo pra você. É só entrar aqui no Spotify pra escutar, ou no YouTube também, você pode escutar lá no YouTube. Se você tá vendo no YouTube, clica aí pra seguir o nosso canal, pra ser notificado sempre que vier um vídeo novo do podcast ou de qualquer outro conteúdo que a gente venha trazer para você. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta a respeito desse ou de qualquer outro episódio, lembre-se que toda terça-feira de manhã eu abro um box de perguntas lá no Instagram, no meu Instagram, @rafael.albertoni. É só entrar lá e fazer qualquer pergunta que você quiser, eu tô sempre aqui para responder. Espero que eu consiga responder a sua. A gente se vê então no próximo Copcast. Até lá!